Olá, saudações a todos! Estamos começando o canal Segredos do Mundo, tá? Com o Eduardo Silva, na cidade de Ribeirão Pires, tá? Bom, pessoal, assine o meu canal, isso é importante a gente dizer, tá? Clica aí no sininho, tá? Hoje nós estamos com dois convidados aqui, tá? Alexandre Laurzi e José Vanderlei. E aí, o que vocês têm a dizer? Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos ter uma palestra sobre os OVNIs no Brasil, tá? Desde o tempo da colonização até os mais importantes fatos que ocorreram nesses últimos anos. Tá? Nós falamos aqui do Recife, Pernambuco, e vamos ficar à disposição de vocês logo depois das nossas palestras para perguntas e respostas. Abaixo nós temos um dos grandes ufólogos, certo? Que faz, inclusive, em várias outras plataformas, o Alexandre Lauzide. É contigo, Lauzide. Obrigado a todos aí, boa noite. Obrigado aí, Eduardo, pelo convite aí de falar com vocês. Aí o pessoal aí de São Paulo, sobre a ufologia moderna no Brasil, né? Nós estamos aqui com um programa muito interessante, no qual nós vamos traçar um paralelo da ufologia brasileira desde a colonização até os tempos atuais de hoje em dia, né? A nossa rede aqui em Recife é uma rede internacional, na verdade é a maior rede de ufologia do Norte e Nordeste, é uma rede na qual é voltada para a ufologia científica. E nós buscamos trazer informações importantes, respaldadas por várias organizações internacionais de ufologia que nós pertencemos. O Vanderlei vai começar a palestra, falando sobre a ufologia lá no comecinho da história brasileira. Vanderlei, agora é com você. Derrama no tapete aí. Tá certo. Bem, vamos lá. Ninguém imaginava que nós tivéssemos relatos, né, escritos. Quer falar alguma coisa antes, Eduardo? Quer apresentar o vídeo, alguma coisa? Bom, deixa eu falar aqui rápido. Eu quero agradecer o meu amigo Alexandre. Ele mandou o link para Portugal. Tem amigos de Portugal apoiando também, assistindo o programa. E ele também mandou para brasileiros que moram na Inglaterra, tá? Seria mais isso. Pode continuar aí. Obrigado. Não. Bem, vamos começar no ano de 1558. Né? Em 1558, nós tivemos aqui o descobrimento em 1500, tivemos o descobrimento, e logo em seguida vieram os jesuítas para o Brasil. E foi exatamente através do relato desses jesuítas que nós temos gravado alguns artigos com relação a esses fenômenos. Tá? Tudo aconteceu em 1558, onde, numa determinada tribo, né, os jesuítas estavam lá catequizando todos aqueles índios, e um índio, né, que era chamado da tribo Tupi, e ele começou a ter algumas visões de objetos, de luzes, né, que ele relatava. Não só ele, como toda a tribo, mas ele tinha uma intensidade maior de relatos. E ele vivia sempre buscando olhar aqueles fenômenos, e até que um dia, né, ele se casou. Ele já era casado, mas casou cristamente, tá? E a fé cristã deu a ele um novo nome, né? Ele se chamava Muassu, e ele passou a ser... esqueci o nome dele agora no momento, mas ele começou a ter um nome cristão de Sebastião Lemos. Então, como Sebastião Lemos, ele ficou reconhecido pelos jesuítas,
E quando os jesuítas realizaram o seu casamento, na noite do seu casamento, posteriormente, algum tempo depois, ele desapareceu, reaparecendo alguns dias depois, e ele contou a seguinte história, que dentro de uma tempestade muito grande, uma tormenta naquela região, ele foi levado como sugado por um objeto, tá? E que dentro desse objeto existia não só ele, mas uma quantidade enorme de outras pessoas. E que esse objeto viajava a uma velocidade muito grande. E ele conseguiu ir a 3 pontos diferentes. São 3 portos diferentes naquela região, numa velocidade incrível. E fazia um certo barulho, mas você não conseguia distinguir. E ele não conseguia falar e nem entender o que estava acontecendo naquele momento. Posteriormente a isso, 3 dias depois, ele foi encontrado num matagal e contou essa história, né, do qual os jesuítas relataram, através de cartas, a seus superiores em Portugal. Então, eles fizeram todo um levantamento de tudo que tinha acontecido e relataram exatamente a seus superiores. Esse índio, ele ficou com tanto medo, tanto receio do que ele tinha passado, que ele posteriormente veio a falecer 3 dias depois. Então, ao falecer, ele ainda conseguiu passar todas as informações para os jesuítas, mas ele tinha até medo de ter contato com as pessoas, porque achava que aquelas pessoas que ele não conhecia, que estavam se aproximando da aldeia dele, que chegavam, que faziam qualquer tipo de comércio, né, eram pessoas que vinham buscar ele para voltar para aquele estágio que ele tinha passado, pelaquela tormenta que ele tinha passado. E o interessante é que os jesuítas, sem conseguir explicar direito o que foi, mandaram uma carta para Portugal, né, para os seus superiores, falando exatamente sobre o que estava acontecendo, e que eles diziam que era uma coisa demoníaca, e que via essa luz, né, saindo de um ponto ao outro, numa velocidade muito grande, e que a população ali relatava como sendo, era conhecido como sendo o boitatá. Uhum. Então, daí o nosso literário, né, mais indígena, sobre a história do boitatá, de onde surgiu, né, o boitatá. Isso em 1558. Depois foi informado em algumas cartas apenas que existia e continuava tendo aquele fenômeno, né, que aparecia de uma hora para outra em vários lugares daquela região. Tá? Esse foi o nosso primeiro caso. O nosso segundo caso, ele vai ter no Forte do Itaipu. O Forte do Itaipu é um forte de uma base militar, ali na Praia Grande de São Paulo, por volta no dia 4 de novembro de 57. Nesse dia, dois sentinelas viram a luz, né, pousando próximo a esta base, e foram ver. Ela saiu de uma determinada altura, estava muito alto essa luz, e desceu numa velocidade muito grande, ficando aproximadamente a 300 metros dessa base, pousada ali. E quando 2 soldados foram observar aquela nave, né, eles disseram que aquela nave tinha aproximadamente 30 metros de diâmetro e emitia um calor muito intenso. Eles sentiam na pele e em suas roupas, e inclusive em um dos sentinelas, suas roupas começaram a queimar, né? Elas começaram a pegar fogo e chegou a desmaiar. Nesse momento, o soldado chama a guarnição para ajudar, a pedido de socorro, e alguns outros que vão chegando naquele local
ainda conseguem ver que a nave partiu rapidamente pelo horizonte até desaparecer. E logo em seguida eles foram para o comandante, e falaram tudo o que haviam, né, visto, e todas as informações passadas com relação à velocidade que aquele objeto se movia, né, como ele aterrissou, o silêncio, os pequenos zunidos que existia, a intensidade de calor que tinha que emanava daquela nave, né, e até o soldado ter sido, até o soldado desmaiar. Né? Então, os 2 soldados não sofreram nada, se recuperaram posteriormente, e hoje esse fato, né, foi inclusive estudado pelo pessoal de técnicos americanos, que a embaixada brasileira entrou em contato com esses técnicos para poder exatamente ter uma informação maior, porque eles não tinha nenhum tipo de informação que fosse mais plausível. Então, esse foi o nosso segundo fato. Isso aconteceu em 1958. Uhum. Aliás, 1957. Em 1957, um outro caso muito interessante chamou a atenção do mundo inteiro. Tá? Embora esse caso só fosse relatado posteriormente, né, por algum outro jornalista, esse fato tem, inclusive, abdução. E ele, tido como grau de contato, é de 1 a 7, certo? O primeiro contato, a visão, a segunda, etc. Mas esse caso, ele teve contato de 7 até 7º grau. O que acontece era que em uma determinada cidade de Minas Gerais, um lavrador, né, trabalhava em sua terra e começou a ver várias luzes no céu, né, chegando inclusive a uma determinada noite, no seu quarto, abrir a janela e ver essa luz por detrás do celeiro, muito intensa. E ele chamou até seu irmão, o João, né, mas seu irmão, né, não quis ver, voltou a dormir, e esse camponês, esse lavrador, né, fechou a janela e foi dormir. Posteriormente, ele abriu a janela novamente, continuava aquela luz, e ela começou a vir em sua direção. Foi quando o irmão acordou e viu pelas frestas da janela a intensidade de luz entrando no seu quarto. Posteriormente, eles começaram a ver que essa intensidade de luz começou a subir, passando por cima do seu telhado. Ele passou a ver essa luz nas frestas do seu telhado. Perfeito. Passou alguns dias. Esse lavrador, que tem o nome de Antônio Vilas Boas, tá, estava novamente no seu trator, no campo, e estava arando a terra. Lá, quando ele estava arando, essa luz novamente apareceu e se projetou contra ele. Ele quis correr, mas de alguma forma ele foi imobilizado, e 3 seres, né, o pegaram, e ele diz que brigou contra esses 3 seres, né? Esses 3 seres tinham um traje como se fosse um traje submarino, né, com alguns canos tipo de ventilação ou de respiradores, né? E esses 3 seres botaram ele dentro da nave. Dentro dessa nave, ele passou por alguns exames, passou por uma espécie de limpeza orgânica, né, onde ele tinha uma fumaça dentro de uma sala, que ele começou a respirar essa fumaça e logo em seguida ele começou a vomitar. E também passaram nele um determinado tipo de óleo. Esse óleo passaram em todo o seu corpo, né? E nesse momento ele disse que era alguma coisa agradável, não tinha nada de diferente, não, parecia ser um óleo, mas achava que aquilo que estava acontecendo com ele
era um tipo de desinfetante. Ele estava sendo desinfetado. Não sabia para quê, mas estava sendo desinfetado. E esse óleo, juntamente com aquela fumaça, o fez vomitar. Então, em determinado momento, ele vomitava. Nesse momento, ele estava completamente sem roupa. E, alguns minutos depois, ele relata que entra uma mulher, né, que ele disse que não era uma mulher terráquea, embora ela tenha todos os aspectos humanos, certo? E que ela tinha algumas diferenças, né? Os pés eram pequenos, a meia altura, né? Todo cabelos meio vermelhos, né? Muito bonita, tá? E ali, com aquele gel, ele teve uma sensação muito grande de atração por aquele ser. E por 2 vezes eles tiveram uma relação. Tá? Ele se sentia muito prazeroso com aquela relação. Ao sair, esta mulher olhou, virou-se para ele, olhou nos seus olhos e, em gestos, ela não falou nada, ela não deu um tipo de som, não emitiu nenhum tipo de som. E, em gestos, ela apontou para o seu ventre e apontou para o céu, dando a ideia a ele de ele perceber que a mulher estava dizendo que ali eles teriam um filho que seria de outro planeta. Seria um híbrido entre a Terra, entre um terrestre e um ser de outro planeta. Né? Ele conta, inclusive, isso no programa Flávio Cavalcante, na época de Flávio Cavalcante, embora tenha saído em manchetes no mundo todo. Foi o primeiro caso relatado no mundo, tá? Embora temos um caso americano, né, de Barney Hills, mas foi depois do caso de Antônio Vilas Boas, tá? E ele conta no programa Flávio Cavalcante uma coisa que ele não contou para o jornalista, né? Ele conta que na segunda vez que ele estava tendo relações com este ser, ela tirou alguma coisa, como se fosse algum tipo de coleta de seu sêmen de dentro dela. E ele acha que isso foi uma coleta do sêmen dele para pesquisa. Tá? E logo depois, logo em seguida, ele tinha na época 23 anos, demorou algum tempo para começar a relatar, foi vastamente pesquisado, foi vastamente verificado, saiu em matérias no mundo todo, e o mais interessante é que até o momento que ele estava lá, ele pensava numa maneira de pegar algum objeto, qualquer coisa, né, que tivesse ali, para que ele pudesse comprovar a história dele, mostrando que aquilo que ele estava pegando não era aqui da Terra. E ele viu que, quando ele pensou nisso, os seres imediatamente olharam para ele e ele voltou atrás, não pegando um objeto que ali estava, que ele poderia ter, estava ao alcance dele. Então, ele disse que não pegou esse objeto, porque parecia que como eles estivessem lendo o pensamento do Antônio. Antônio casou-se posteriormente e viveu ainda muito tempo. Então, ele não morreu por qualquer tipo de ação desse fato. Tá? Mas o que nos leva a observar que não só existia já na época a hibridização, né, com seres extraterrestres, como também a preocupação, né, deles, né, criar uma nova geração, criar uma nova espécie, né, de seres que talvez possam ou vir habitar aqui a Terra ou ir habitar em outros planetas. E o nosso quarto caso
já chegando já ao fim da nossa pequena palestra, tá? Tem o caso de observação, também é um caso das Forças Armadas. O primeiro caso que eu falei anteriormente da base de Itaipu foi um caso referente ao Exército, tá? Que é muito pouco falado no nosso país, inclusive. Ele não tem assim, grandes registros, tem apenas as informações. Né? Então, teve esse caso do Itaipu, que foi uma base do Exército. E nós temos agora um outro caso relatado pela Força da Marinha, a nossa Marinha Brasileira. Ele aconteceu em 16 de janeiro de 58, na Ilha de Trindade, dentro de um navio-escola, onde a Marinha fazia ali as suas pesquisas oceanográficas. E essas pesquisas, né, nelas, tinham várias informações, e contrataram um fotógrafo, exatamente para mostrar tudo que estava sendo feito pela Marinha naquela época. O navio estava ancorado numa enseada ali na ilha de Trindade, que é próximo à capital capixaba, tá, em Santa Catarina. E esse fotógrafo, ele estava no convés com alguns outros marinheiros, quando viram pela primeira vez um objeto voando horizontalmente, né, do mar para a terra. E eles começaram a se assustar e começaram a chamar todos para cima do convés. Alguns tiveram medo, fizeram o sentido contrário, né? E esse fotógrafo, ele ainda estava com algumas fotos, e ele começou a bater as fotos, né? Ele tinha ainda 6 fotos para bater. E ele bateu aquelas fotos direcionadas só àquele disco, até o disco sair, entrar por trás da ilha, e posteriormente retornar. Ele ficou aguardando e bateu mais o restante das fotos que tinha. Nesse momento, todos ali, aqueles alvoroços, a grande maioria da tripulação viu todos aqueles fatos, né? E esse navio-escola, que era o navio-escola Almirante Saldanha, tá? Que é um navio-escola que existe até hoje, né? Tinha um capitão. E o capitão fez questão que o fotógrafo fizesse a revelação na frente de todos, ali na frente dele. E o fotógrafo fez a revelação das fotos, só que as fotos que batidas eram fotos pequenas, né? Não tinha ali no navio, não tinha um laboratório que fizesse, né, que ampliasse aquelas fotos. Mas, ao mesmo tempo, ele procurou ver com todos aqueles que tinham observado aquele fenômeno, e procurou saber se era aquilo que realmente eles tinham visto, se era aquilo que eles tinham observado. E todos foram unânimes de dizer que era exatamente aquilo, que era um objeto meio circular, né? Outros achavam que era um disco, já falaram a palavra disco, né? Mas foram fotos pequenas. Então, essas fotos pequenas, elas ainda deixavam dúvida. Logo quando ele chegou em terra, né, ele pôde ir a um laboratório e ampliar essas fotos. E né, os jornais já estavam esperando, já tinham conhecimento de que tinha acontecido, já estavam esperando as notícias com relação àquelas fotos. E ele mostrou aquelas fotos, saíram em jornais, saíram em alguns outros artigos na imprensa, e que mostrou exatamente onde aquele grupo, teve um avistamento de um objeto nítido, e ele fotografado, né? Inclusive com os militares da Marinha dando o seu aval.
ok? Então, essas foram a nossa história, para encurtar um pouco toda essa história, né? Mas são fatos interessantes que pouca gente conhece, principalmente sobre o caso da Trindade e a base de Itaipu, e muito menos do tempo da nossa colonização. O caso Antônio Vilas Boas é um caso mais conhecido, inclusive mundialmente conhecido, tá? Não é uma coisa de agora, de poucas informações, ao contrário, ele tem grandes informações. E em todos os casos que aconteceram no Brasil, muitas vezes eles são abafados, como nós vamos ver em outros assuntos, tanto pelo Exército, pela Marinha, pela Aeronáutica, muitas vezes foram abafados. A Aeronáutica hoje, ela tem uma abertura maior. Inclusive, ela já afirma que não há um perigo maior desses objetos. Eles não são uma ameaça. Muito pelo contrário, toda vez que eles tentam chegar junto, eles disparam e não fazem nada contra os aviões militares. Então, Alexandre vai ter essa oportunidade aí de falar exatamente sobre esse assunto, né, mostrando como teve a evolução na aeronáutica. O Exército ainda é muito fechado, embora tenha vários arquivos, tá? São os principais arquivos, estão exatamente junto com o Exército, e na Biblioteca Nacional. Nós precisamos ter essa oportunidade que você está dando para nós, né? Não só para quem quer fazer a divulgação, mas também aqueles que querem ter conhecimento, né, da quantidade de informações que existe só no Brasil e que nós desconhecemos. Então, esses 4 fatos que eu acabei de relacionar são uma parte de milhares de outros fatos que aconteceram. Né? Passaríamos aqui mais 2, 3, 4, 5 horas só falando de vários fatos. Mas Alexandre vai trazer alguns fatos muito interessantes, né, na apresentação dele. Então, eu deixo com vocês agora o Alexandre, né, e mais uma vez, obrigado. Alexandre, é contigo. É contigo, Alexandre. Lauzide. Obrigado aí pela brilhante palestra aí. Eu estou aqui com um resumo aqui do que você falou, né? Tive cuidado aqui de prestar bastante atenção ao seu relato, né? Você começou em 1558, com o caso do índio que foi abduzido e aparições relatadas pelos jesuítas, né? Depois aí, em 1957, com o caso do Forte de Itaipu, né? Aí, seguindo, nesse mesmo ano, houve uma outra ocorrência do caso Vilas Boas. Essa aí foi uma ocorrência fantástica, porque foi o primeiro caso de abdução registrada no mundo, né? O primeiro. Existe um caso famoso lá nos Estados Unidos, né? Mas, de fato, Barney em Berry Hills, mas, de fato, não foi o primeiro caso, e sim o Brasil está na vanguarda, mais uma vez aí, na ufologia mundial, né? O Vanderlei também falou sobre o caso da Marinha, em 1958, né? Na ilha de Trindade. Inclusive, o presidente Kubitschek atestou que a fotografia feita nesse navio era uma fotografia verdadeira, não era uma fotografia fake. Ele deu como oficial, isso aí correu o mundo todo, né? E agora nós vamos entrar com um caso que aconteceu no Brasil em 1977, conhecido como o caso, ou seja, a Operação Prato, né? Essa Operação Prato, esse é o nome o codinome militar, né, dessa operação, que investigava na ilha de Colares, né, a ocorrência de objetos não luminosos, não identificados, que estavam atacando a população da ilha de Colares. Para vocês terem uma ideia, na época, a ilha de Colares tinha cerca de 10 mil habitantes, e 90% desses habitantes
fugiram da ilha com medo desses ataques, o qual ficou apelidado de chupa-chupa. Por que chupa-chupa? Porque eles lançavam um feixe de luz, o qual era apontado, na grande maioria, na parte superior das mulheres, né, e extraíam amostras do DNA ou do sangue da pessoa. Então, eles não estavam, na verdade, sabendo o que estava ocorrendo, porque eram experimentos que eles estavam fazendo com a intenção, talvez, de se prepararem para um contato maior com a população terráquea naquele momento. Eles estavam estudando o nosso DNA, estavam estudando as nossas doenças, os nossos vírus, nossas bactérias e tudo mais, para poderem se prepararem para o contato. Essa operação durou cerca de 4 meses, entre setembro e dezembro, aproximadamente, né? E envolveu vários militares da Força Aérea Brasileira, do primeiro Comar, lá de Belém do Pará, né? E essa operação foi, de fato, liderada pelo o comandante Urangi Holanda, Urangi, nunca consigo pronunciar o nome dele corretamente, né? Urangi Holanda. E ele era capitão na época, depois se tornou mais graduado, né? Mas, enfim, ele, de fato, quando iniciou essa pesquisa, ele não acreditava que se tratava de objetos voadores não identificados, muito embora ele já tinha uma certa experiência, aliás, um certo conhecimento sobre o fato, mas não acreditava que aquilo seria o caso naquele momento, né? E ele chegou a dizer, eu só acredito se um desses aí passar aqui na minha cabeça, né? E, de fato, ele e a tropa dele testemunharam, em um dado momento, a nave sobrevoou a parte superior deles, né? Só que o que eles não sabiam, que quando já avistaram a nave, na verdade, eles já tinham sido deixados lá, eles foram hipnotizados e não se lembram do que de fato ocorreu. Fato esse que o próprio coronel, durante uma cerimônia militar de hasteamento da bandeira lá em Belém do Pará, ele sentiu o braço direito coçando enquanto ele fazia homenagem lá ao hasteamento da bandeira com o braço direito, assim, em posição militar, né? Sendo que, depois disso aí, ele pegou o braço dele, apertou, né? E viu um objeto retangular debaixo da pele dele. Ele foi ao médico, procurou verificar que objeto era esse, só que o raio-x da época não conseguiu captar essa imagem. Só que, quando ele pressionava o braço, sim, aparecia esse objeto, ou seja, pelo menos a forma disso aí. Então, não só isso, mas após essa investigação, vários fenômenos começaram a acontecer dentro da casa dele, como, por exemplo, uma vez ele foi, isso relatado por ele, né, pelo próprio coronel, ele chegou a dizer que ele e a esposa dele iam adentrar o carro para saírem e as duas portas do veículo se abriram automaticamente. Uma outra ocorrência foi que começou a voar dentro de casa pratos, livros da biblioteca dele, coisas que não ocorriam, né? Enfim, esse foi assim a parte mais importante com relação ao que ele passou pessoalmente e relatou isso aí em vídeo, que já está publicado aí no YouTube, vocês podem procurar a Operação Prato, existem inúmeros relatos aí, inclusive da própria revista UFO, né, a qual teve a oportunidade de ser convidada para ele dar uma entrevista de 2 horas sobre esse fenômeno durante a Operação Prato. A parte mais triste disso aí foi que, 2 meses depois da entrevista dele, o coronel, antes do filme ir ao ar, né, na televisão,
ele cometeu suicídio. Até hoje em dia, ninguém sabe, de fato, o que ocorreu. Muitas pessoas especulam, não, ele estava com depressão, ele estava com um processo muito severo de depressão e cometeu suicídio. O que mais me espantou foi que a forma que ele escolheu para morrer foi pegar o cinto dele, botar no pescoço e amarrar na cama. Como é que a pessoa comete suicídio dessa maneira? Amarrando no seu pescoço um cinto e pegar esse cinto e amarrar no espelho da cama. Isso aí ficou realmente assim, sem muito sentido, essa explicação que foi dada, né? Mas, enfim, a Operação Prato tem, de fato, inúmeras revelações sobre o contato dos extraterrestres com os seres humanos, né? Eu dou palestra, estou aqui só simplesmente pincelando algumas informações sobre esse fenômeno aí, sobre essa ocorrência. Tem muito mais sobre isso aí, levaria muito mais tempo para dar todos os detalhes sobre essa operação. De fato, uma coisa também que me chamou muita atenção foi quando o coronel revelou que ele estava dentro do Igarapé, lá perto lá de Colares, ou lá de fora de Colares, e ele viu uma nave de forma daquelas bolas de futebol norte-americanas, que é meio aqui, assim, oval, né? Dependendo assim ou assim, ela estava no sentido vertical e ela tinha aproximadamente 100 metros de altura quando um ser extraterrestre desceu, chegou mais ou menos na altura deles, né? E eles tinham assim, meio que um dispositivo avermelhado na palma das mãos, descendo assim, chegou na altura mais ou menos da onde eles estavam na embarcação, olhou para eles, não disse nada, claro, e subiu em seguida, e lá se foi a nave, né? E quando esse contato foi, de fato, passado para o primeiro pomar lá em Belém, o qual, na sua sequência, ia para Brasília, né? De repente, Brasília mandou a ordem de parar ou terminar a Operação Prato. Mas por quê? Veja bem, nós estávamos vivendo um momento de exceção política. Isso ocorreu em 1977, e o regime militar mandava no país, não existia abertura democrática. E o que nós sabemos é o seguinte, que quando esse contato ocorreu, a operação foi passada para as mãos dos norte-americanos. E tem muito mais ainda para me falar sobre esse assunto. Estou só pincelando algumas das informações mais importantes da Operação Prato. Então, não foi algo simplesmente que ocorreu durante 4 meses. Foi muito mais do que isso, porque existia o interesse de outras nações em adquirirem essa tecnologia avançada dos discos voadores, né, para fazerem engenharia reversa. O que é engenharia reversa? Na verdade, é copiar o que foi desenvolvido por eles anteriormente. Então, né, a partir de então, essa operação foi terminada, mas nós sabemos que, de fato, as ocorrências naquela região não pararam de acontecer. Muito pelo contrário, agora que estão acontecendo, porque eu acredito que eles fizeram uma base, construíram uma base para essa base com a finalidade de estudar o comportamento humano, né, como existem outras bases no mundo inteiro, né? Então, não é simplesmente uma ocorrência singular, né? Existem outras com esse mesmo propósito de monitorar o nosso comportamento e o planeta Terra, né? Depois disso aí, nós vamos falar agora
sobre a Noite Oficial dos OVNIs. Vejamos só, em 1977 aconteceu a Operação Prato com participação da Força Aérea Brasileira, né? E esses arquivos estão lá. Esse e outros, com a participação de militares, estão lá registrados e arquivados no Arquivo Nacional. Todo brasileiro pode entrar lá, verificar, antes tem que se cadastrar. Não é fácil, não é um processo simples. Eu acho que eles até fazem de propósito para você mesmo ter dificuldade em acessar essas informações. Eu entrei recentemente no site, eu perdi a maior parte do meu cabelo procurando, mas eu encontrei, estava lá, né? Não foi fácil, mas está lá de fato, né? Relatado a Operação Prato e também agora que eu vou falar sobre a Noite Oficial dos OVNIs. Aí esse fato ocorreu em 1986, no Vale do Paraíba foram detectadas várias luzes, e não só as luzes, mas também como os radares militares e civil identificaram esses alvos sem identificação e foram lançados caças F-5 na época e Mirage, né, para tentar se aproximar e até mesmo na tentativa de abater esses OVNIs, né? Porque eles não sabiam o que eram. Na internet, aí você mais uma vez vai ver que existe o relato oficial sobre isso aí, de hora a hora, minuto a minuto, né? Falando cada ocorrência desse fato fantástico da ufologia brasileira, né? Eles não, graças a Deus, eles não chegaram a abater nenhuma aeronave ou atirar, não. Mesmo porque quando houve o contato com a base, dizendo, nós estamos passando agora para o estado Rojão. Rojão é a hora de atirar o foguete, né? Aí eles se afastavam automaticamente de uma velocidade incrível, que as nossas aeronaves na época não tinham condições algumas de acompanhar esse deslocamento na nossa atmosfera. Para vocês terem uma ideia, essas naves extraterrestres, ou exonaves, né? Não tem exoplaneta, eu estou chamando exonaves, né? Elas deslocam em nossa atmosfera a 25 mil quilômetros por hora e conseguem fazer curvas de 90 graus, né? Nessa velocidade, desafiando a lei da inércia. Quem não sabe a lei da inércia, procure dar uma estudada aí em física, né? Do ensino médio, você vai entender o que é a lei da inércia, né? Ou seja, um corpo em movimento, ele está sempre em movimento naquele sentido. Se você parar ou cortar aquele movimento, repentinamente, esse corpo continua em movimento progressivo, ou seja, se você vai em frente e fazer uma curva de 90 graus, o seu corpo vai simplesmente bater se esmagar contra a fuselagem da aeronave. E eles conseguem controlar isso de forma competente dentro da aeronave. Coisa que nós não temos essa capacidade atualmente de fazer isso, né? Então, para isso que os militares estão muito interessados, de fato, em obter essa tecnologia para fins militares, né? Não é outra coisa, não é simplesmente para aprender como funciona, não. Eles querem saber como usar para se defender e até mesmo atacar outras nações. Depois dessa operação aí em 1986, conhecida como a Noite Oficial dos OVNIs, né? Teve um outro fato, uma ocorrência muito importante em 1996, conhecida como Caso Varginha. Vanderlei até sabe desse fato aí, nós tivemos aqui no ano passado em Recife, com o Nick Popper, ex-agente ou funcionário do Ministério da Defesa. Ele chegou a dizer, logo no começo da palestra dele,
pediu desculpas pelo fato de ele ter desacreditado o caso Varginha, dizendo que era fake e tudo mais. E disse, pessoal, eu estava sob pressão, eu fui orientado a desmentir o caso na época, porque eu tinha um certo conhecimento e influência no meio ufológico. Então, para mim, foi uma ordem recebida. Mas eu estou aqui agora no Brasil para falar a todos que o caso Varginha foi verdadeiro. Realmente aconteceu e teve encobertamento do governo norte-americano, porque eles estavam interessados em adquirir a tecnologia alienígena. O caso Varginha não se limitou somente às 3 meninas lá que ficaram famosas e foram lá para a televisão para dar o seu depoimento sobre essa ocorrência. Houveram centenas de pessoas as quais, de alguma forma, viram o fenômeno, a nave caindo, viram os corpos sendo conduzidos, viram também os alienígenas que estavam sendo levados para o hospital, e lá tiveram médicos, pacientes, enfermeiras, entre outras pessoas que avistaram esses seres alienígenas sendo conduzidos. Então, o caso Varginha, ele de fato foi o melhor caso ufológico no mundo inteiro. Por quê? Diferentemente do caso Roswell, que aconteceu em 1947, ele só foi investigado em 1986, porque um físico nuclear chamado Stanton Friedman conheceu uma pessoa que teve um contato direto com esse caso, e muitos anos depois foi que ele iniciou a investigação sobre esse caso. O caso Varginha, na medida que ele ocorreu, logo em seguida ele foi relatado para o mundo, mesmo que, assim, mais ou menos que ao vivo e a cores, como dizem, né? Ele foi, de fato, revelado logo no seu início. E nós tivemos a oportunidade de acompanhar esse caso no começo. E muita coisa foi revelada, diferentemente do caso Roswell, que ficou famoso, porque o americano ele consegue dar um glamour, né, nas suas histórias. Mas aqui no Brasil nós temos muitas histórias fantásticas com registros verdadeiros. Inclusive, nós tivemos uma live ontem com o nosso comandante, que faz parte aqui do nosso grupo, comandante Mac, né? Ele foi piloto e comandante por vários anos, né, na sua carreira, cerca de 60 anos como piloto, e ele teve a oportunidade de avistar naves lá em cima, quando ele pilotava o Learjet, numa altura de 50 mil pés de altura, né? O Learjet é o avião particular mais avançado que tem na atualidade, né? Desde aquela época já era um avião, mesmo porque foi um projeto militar que deu origem a esse avião civil, né? Então, ele relatou que, de fato, os radares, eles, como é que diga assim, identificaram a aeronave do lado dele, entre outras ocorrências em solo que ele relatou. Então, nós aqui no Brasil, em especial aqui no Nordeste, é um verdadeiro celeiro de ocorrências ufológicas importante. Nós temos aqui Quixadá, no Ceará, Chapada Diamantina, na Bahia. Nós temos aqui Colares, no meu estado do Pará, e saudações a toda a população paraense aí que eu admiro, né? Eu também sou paraense, nasci em Belém, né? Estou puxando aqui um pouquinho para minha sardinha lá, né? Nós temos aqui na Paraíba também, né? Vanderlei, não ria não, viu? É sério. Viu? Legal. Já não é uma sardinha, é um tubarão já. Então, na Paraíba também tem um lugar também que tem várias ocorrências fantásticas, e nós estamos vamos organizar depois dessa pandemia uma vigília nesses locais, né?
para a gente, inclusive a nossa organização, a Brasil UFO Network, é uma rede internacional de ufologia. Nós buscamos provar para o mundo as ocorrências ufológicas de forma científica, né? Nós vamos fazer nossas observações ufológicas com equipamento para documentar de forma respaldada essas ocorrências, porque 95% das ocorrências ufológicas elas não são ufológicas, são outros fenômenos, como atmosféricos, ilusão, avião, balão meteorológico, entre outras coisas que ocorrem na atmosfera. Somente 5% ou até menos desse percentual são ocorrências de fenômenos, de objetos voadores não identificados, dos quais têm origem extraterrestre, e eu acredito também que sejam terrestres, porque eles já estão aqui já há milhares de anos. São seres que já têm aqui base constituídas na Lua, constituídas aqui na Terra, e alguns dizem em até Marte e em outros planetas do nosso sistema solar. Então, eu quero agradecer a todos aqui pela oportunidade de falar aqui a minha opinião sobre a ufologia moderna aqui do Brasil e a contemporânea aí que começou aí, aliás, a antiga começou com o Vanderlei em 1500 e... Quanto, Vanderlei? 58. 58. 58. Veja só, em toda a nossa história do nosso país, nós temos aqui, de fato, várias ocorrências documentadas. E digo mais, nós fomos o primeiro país do mundo a admitir oficialmente a existência do fenômeno UFO, tá? Nós fomos o primeiro país no mundo. Isso ocorreu em 1954, numa reunião lá na Escola Superior de Guerra, no Rio de Janeiro, no qual foi chamado o repórter para eles darem uma declaração que o fenômeno é verdadeiro, ele existe e não é uma ameaça para a segurança nacional. Muito pelo contrário, eles estão mesmo preocupados com a nossa autodestruição, a nossa ignorância. Nós somos seres que nós não avançamos moralmente. Tecnologicamente, sim, nós estamos avançando, mas moralmente nós não acompanhamos esse progresso. Então, quando os Estados Unidos procurava, desde a primeira ocorrência em 1957, em acobertar esse fenômeno, mesmo porque eles estavam numa Guerra Fria, tinham medo de que fosse um aparato que caiu em Roswell, que fosse um aparato soviético naquela ocasião, nós estávamos admitindo logo em seguida que isso ocorria, era de fato um fenômeno que não é estranho, não é um fenômeno que vai aniquilar a humanidade, muito pelo contrário, eles estão mesmo preocupados com a gente. Nós queremos sim abater as naves com o intuito de obter a tecnologia deles. Mas, enfim, aqui já chegou já o nosso horário. Eu vou deixar agora aberto aí para Eduardo, diga aí. As perguntas aí, Vanderlei e eu aí, responder. As perguntas. Pessoal, estamos aqui no nosso programa. Bom, pelo que eu estou observando aqui, não tem tantos. Vamos aproveitar a pergunta do Fox Silva. Varginha, até hoje foi revelado o destino real desses seres. Sabemos que foi real, mas ficamos de lado de fora. Tá, deixa eu ver se eu entendo essa pergunta. Ele quer saber, acho que é isso, ele quer saber qual foi o destino das criaturas em Varginha, para onde eles foram. Veja bem, eu vou responder essa pergunta. Quando a nave caiu aqui não, lá em Varginha, né? Ela foi logo em seguida levada para São Paulo, se não me engano é Unicamp, né? Sim. E depois foi conduzida para os Estados Unidos. Um dia antes
da nave cair, a NASA já tinha avisado os militares brasileiros que estava adentrando o nosso espaço aéreo um objeto não identificado. Veja bem, eu não sei se vocês sabem, quando ocorreu a Segunda Guerra Mundial, entrou na Guerra Fria, tanto os Estados Unidos quanto a Rússia se preocuparam com as ogivas nucleares, se chamam ICBM, Incoming Ballistic Missile, míssil balístico intercontinental, digamos assim, né? Então, foi criado um sistema de radarização global. Tudo que ocorre na nossa atmosfera a nível global, foi criado um monitoramento dessas atividades de deslocamento de naves ou possíveis mísseis. Então, quando houve o caso Varginha, a NASA já mandou um representante deles aqui para o Brasil. Tá? Inclusive, eu não vou falar muito aqui, porque teve muito neguinho que levou muito dinheiro aí para manter calado esse negócio aí. Tá? Viva Bolsonaro aí, que não estou querendo ser político, acabando com essa questão de corrupção, mas já havia corrupção nesse negócio aí, e foi acobertado os valores que foram fornecidos para as pessoas. Inclusive, Vanderlei, me diga aí, confirma aí, a mãe das meninas foi oferecida o valor para desmentir a história que elas conversaram. Exatamente. Ofereceram uma boa quantia. Uma boa quantia. Eles sabiam de tudo sobre a vida da mãe delas, o quanto elas precisavam de dinheiro para sobreviver. Sim. Então, imagine só quanto custou essa nave, quanto custou esses corpos de seres alienígenas. Muita gente recebeu muito dinheiro para acobertar e ficar calado. Por essa razão que o caso Varginha não é revelado. O Exército calou-se mediante isso, diferentemente da aeronáutica nos outros casos. No caso da Operação Prato e no caso da Operação da Noite Oficial dos OVNIs. Eles sim falaram dessas ocorrências. Já o Exército não. Foi orientado, inclusive, a dizer que foi tudo mentira, que era um anão, que era isso, que era outro, que era um exercício. Inventou meio mundo de coisa aí, quando existem mais de 100 pessoas que, de fato, elas estavam testemunhando essa ocorrência. Bora aí. É isso aí. É isso aí. Vocês querem encerrar? Tem mais uma pergunta. Não, acho que... Pode mandar. Pergunta. Acho que o rapaz chama-se que é Rosdante. Ele quer saber se, na verdade, eles vão aparecer em massa visível a todos nós. Vocês acreditam? Já vi um fórum que não acredita, né? Deixa eu responder essa pergunta novamente. Vanderlei, me permita, por favor. Você está doido para falar também, mas deixa eu falar. Eu coloquei aí na beirinha para vocês, né? Estou vendo aqui. Veja só. Você falaria com formigueiro? Não, né? Eduardo, você manteria uma conversa com um bando de formiga? Me fala, me responda isso aí, Eduardo. É difícil, né? É difícil. É a mesma coisa da forma que eles sentem sobre nós. Nós somos infinitamente atrasados, nós não estamos preparados para ter esse contato com uma civilização muito mais avançada do que a nossa. Sim. É a mesma coisa que o ser humano aqui, vamos dizer assim, vamos fazer uma comparação, o homem branco que fez o contato com os indígenas, o quanto esse contato atrapalhou a cultura daquele povo, as crenças daquele povo, os hábitos daquele povo. Imagine só, se uma civilização mais avançada faça esse contato, em especial com tecnologia de ponta, de milhares de anos, muito mais avançada do que a nossa. Exatamente. Imagine só o impacto. Então, eles têm consciência sobre isso. Nós não estamos preparados para esse contato. Eventualmente, haverá esse contato. Não sei se vai ser nos próximos 5 anos, nos próximos 10 anos, mas já está se abrindo uma janela de oportunidade de informação sobre a existência
desses seres coexistindo conosco. Veja bem, coexistindo conosco. Eles não estão fora da nossa atmosfera, eles já estão aqui já há muito tempo conosco. Só que eles se reservam o direito de não aparecer em massa, só para algumas pessoas que são visitadas em suas casas, elas são abduzidas ao caminhar ou ir para algum lugar, né? E existem vários relatos, inúmeros relatos sobre abduções, e até abdução é quando você é levado sem você ser convidado. Mas também existe casos onde você é convidado para... até o próprio Vanderlei tem uma palestra fabulosa aí sobre Enoque, o livro Enoque, né? Onde ele fala que ele foi convidado para entrar numa nave e viajar e dar e mostrar e documentar essa questão do universo fora da atmosfera. Isso aí alguns milhares de anos atrás. Não é isso, Vanderlei? Exatamente. Eu vou só complementar o que Alexandre falou, né? E vou fazer uma possível profecia. Se acontecer de algum momento ter um contato em larga escala, um dos países naturais a receber esse contato, tá, é exatamente as Nações Unidas, os Estados Unidos. E o outro seria exatamente o Brasil. Eu arrisco a dizer exatamente isso, pela quantidade de informações e avistamentos e ocorrências que existem em nosso país. A América Latina, em geral, a América do Sul, ele contém inúmeras, mas eu vou ser sincero, só a nossa América Latina, eu acredito que tem muito mais do que 70% dos ocorridos no mundo todo. Né? Temos programas no Chile, por exemplo, que estão aí há mais de 20 anos falando sobre os OVNIs. Né? Nós temos pessoas... Diga. Me permita, Vanderlei, o Chile tem um programa oficial militar, eles alocaram uma verba importante para a investigação do fenômeno lá no Chile. Tem um departamento, inclusive, sobre isso aí. Existem várias ocorrências atmosféricas, quando falo atmosférica, no sentido de ocorrências anômalas de objetos voadores não identificados, né? Então, sim, o Chile está na vanguarda disso aí. Era essa a minha fala aí sobre isso. Não, perfeito. Assim como o Chile, você vê que todo o mundo ele tem exatamente hoje essa preocupação em buscar o desconhecido, em viajar para outros planetas. Nós temos relatos da Lua que existiam lá, entre aspas, catedrais, né, visto pelos astronautas, né, a possível vida em Marte, intramarciano, do solo marciano. Então, existe realmente muitas coisas que saem na mídia como se estivesse jogando pedacinhos de informação para você ir começando a fazer uma certa assimilação e o aceite de uma possível ou de um possível contato em breve. A própria NASA já disse há muitos anos atrás que entre 10 e 20 anos eles já estariam confirmando a existência de vida extraterrestre. Só que a vida extraterrestre, ela já existe e já está confirmada. A vida inteligente extraterrestre é que ainda não foi batido o martelo. Né? E já existem nos meteoros, né, pequenas partículas vivas que vêm do espaço. Então, a vida existe no espaço. O que não existe, ainda não foi. Deixa eu complementar isso aí. Existe uma teoria da panspermia. O que é a teoria da panspermia? Que a vida, a nível molecular, ela foi introduzida na Terra a partir de origem... Bombardeio de meteoros. Dos meteoros, exatamente. Isso. Entendeu? Então, como ela foi introduzida na Terra, ela também foi introduzida em outros lugares no universo por aí afora, entendeu? Então, nós, na verdade, se eu passar um pouco aqui para o lado espírita da coisa, né,
nós somos almas vivenciando uma experiência humana na Terra. Só que a nossa alma não é de origem terrestre. A nossa alma é de origem extraterrestre. Vem de outro lugar, que não é a Terra. Entendeu? Mesmo a parte biológica nossa, uma fração dela, uma parte dela, não é daqui. Ela se adaptou aqui para acolher as nossas almas. Esse assunto é super interessante, tá? Que para você debater posteriormente, mas é o que a Alexandre falou. Se nós prestarmos atenção na própria Bíblia, né? Ela diz que Deus criou os céus e a terra. Se ele criou os céus e a terra, ele não estava na terra para fazer a criação. Ele estava em outro lugar. E se nós formos introduzidos aqui, a nossa alma veio exatamente de outro lugar, não veio da terra. Apenas a forma que foi feita aqui talvez seja do barro. E muitas vezes esse barro é confundido pela história dos Anunnakis, né, como a tigela de barro onde foi feito o homem. Se alguém conhece a história dos Anunnakis, eles falam exatamente isso, a criação do homem através de uma tigela de barro. Então, muita coisa, ela se entrelaça e que nós ainda não temos o conhecimento pleno. Né? Mas, com certeza, Alexandre uma vez foi interrogado, perguntaram a ele se ele já tinha visto um extraterrestre. E ele disse que todo dia vê um. Tá? Inclusive quando se olha no espelho. Né? E é exatamente isso. Nós somos uma imagem e semelhança de um Deus que não era daqui da Terra. Ele criou a Terra. Então, se nós somos imagem e semelhança, tá? A nossa imagem e nossa semelhança não veio da criação da Terra. Né? Isso falando espiritualmente, falando da questão da Bíblia. Tá? Para a gente não criar nenhum tipo de confusão com nenhum tipo de religião. A Bíblia é o livro mais conhecido nosso, mais chegado, mais próximo a nós, mas isso se reflete não só no nosso livro sagrado, mas em vários livros sagrados de várias partes do mundo, do hindu, dos chineses, dos índios, dos próprios índios, eles falam exatamente do Deus que veio do céu. Tá? Então, nós precisamos ainda aprofundar muito essa questão, ter o conhecimento. Muita coisa foi perdida. Dizem, né, tem até uma teoria, que nós viemos de Marte e agora estamos voltando para lá. Né? Então, para você ver a que ponto a humanidade chegou, e essa base, né, você encontra através de um menino que ele falava que renasceu aqui na Terra, mas que ele vivia em Marte e vinha à Terra em expedições científicas. Tá? Então, quem quiser conhecer o caso de Boriska, tá? Que é um menino russo, né? A história dele é muito interessante. Então, nós temos, é como se nós tivéssemos partículas de conhecimento, onde Eduardo, ao se juntar com Alexandre, que se junta com Vanderlei, que se junta com Carlos, que se junta com Petit, que se junta com Mônica, né? Vai criando esse mapa. Né? E as pessoas vão tendo interesse. É o que nós precisamos fazer nesse momento, é levar o conhecimento a essas pessoas. Nós somos desbravadores nesse momento. A ufologia, dentro do mundo científico, ela não é reconhecida como uma ciência. Tá? Ela é uma pré-ciência, mas ela se utiliza de todas as ferramentas da ciência para mostrar e comprovar os seus fenômenos. Então, o que nós precisamos hoje é ter consciência, que já foi, inclusive, demonstrado e já foi comprovado. Agora, temos que impor a nossa vontade de ter esse conhecimento junto às autoridades. Né? Os Estados Unidos, há pouco, falaram que os vídeos sobre os objetos voadores gravados pela Marinha Americana eram verdadeiros. Então, agora, eles estão obrigados a provar que esses fenômenos não existem. Porque se eles gravarem e estão dizendo que são verdadeiros, imagine agora, né, ao contrário, agora são eles que têm que provar que não existem.
né? E não é à toa que a própria ONU ela tem uma embaixadora, né? Foi criado o cargo de embaixadora desde 2010, né? Daquela pessoa que vai ser a primeira a falar com os extraterrestres. E os Estados Unidos, atualmente, criaram mais uma força. Então, agora, em vez de ser Pentágono, que eu não sei como é que eles vão modificar o prédio deles, né? Eles criaram uma força espacial, né? Então, você criar uma força espacial em um determinado momento, né? Você cria a ideia de que você vai ter uma possível ameaça ou uma possível conquista de algum espaço que vai ser necessário o uso de uma força ou de uma tecnologia diferente. Então, nós estamos, nesse momento, nos preparando exatamente para este contato. E eu vou só finalizar, antes que a Alexandre entre agora com a informação, né, para ver como nós estamos completamente despreparados. No início dos anos de 1930 e pouco, né, houve um programa americano, uma radionovela, o Dia da Invasão. Existia a invasão. Era transmitida uma invasão, uma falsa invasão, era uma novela, vídeo, via rádio, falando que os marcianos estariam invadindo a Terra. O que aconteceu nas várias cidades em que foi transmitido? Praticamente em toda a costa oeste dos Estados Unidos. As pessoas nas ruas, ou nos bares, ou em suas casas, começaram a ficar apavoradas, né? Porque estavam dizendo que os marcianos tinham vindo invadir a Terra e começaram ali perto de Nova York, né? As pessoas saindo dos seus carros, deixando os carros na rua, batendo, imaginando toda loucura. Então, para você ver como elas não estão preparadas. E não estão preparadas mesmo até hoje. Eu vi um vídeo, mandaram um vídeo de uma luz no céu, mostrando, fazendo a gravação, mas tinha uma menininha que estava ao lado, você não via a menininha porque eles estavam fazendo a filmagem, gritando, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Ou seja, essa geração não está sendo preparada para esta evolução e precisamos exatamente preparar. Por isso que é importante o seu canal, por isso que é importante nós fazermos essa divulgação. Exatamente. Né? Exato. Alexandre vai falar alguma coisa que ele queria falar e eu interrompi. Diga lá, Alexandre. Não, muito bem falado, Vanderlei, né? Isso aí é assunto para a gente fazer. Só o que você pincelou aí já é bastante uma indicação para a próxima live aí, que a gente pode fazer aí juntamente com o Eduardo Silva. Sim. Né? Eu quero agradecer, Eduardo, aí pela oportunidade de trazer a Braufonet. Eu não sei se você recebeu o vídeo aí que nós mandamos aí para você fazer a divulgação da nossa organização aqui no Recife, que é um videoclipe, né? Gostaria que você colocasse aí para os ouvintes aí darem uma olhada sobre o aspecto científico, filosófico da nossa organização. Nós buscamos, realmente, nós temos aqui um conteúdo bastante científico, né? Exatamente. Da ufologia moderna, e nós procuramos sempre trazer o que há de mais respaldado para o público brasileiro das coisas que estão acontecendo de mundo afora. Quero agradecer a todos eles pelo seu tempo e ter nos vistos aí. E agora o Eduardo vai passar o nosso videoclipezinho aí da nossa organização. Sim. Eduardo, manda abraço aí. Vamos mandar abraço aí. Sim, vamos lá então.
Vamos lá, estou saindo aqui. Feito, obrigado aí por ter passado um pouco sobre a nossa organização aqui em Recife. Eu agradeço vocês, viu? Vocês são os grandes representantes aí, principalmente com esses projetos bonitos do Nordeste, né? É uma grande honra, né? Com a presença aqui do Alexandre Lauzide e do José Vanderlei, né? Muito obrigado mesmo. As portas estão abertas para vocês aqui quando quiser, viu? Isso é importante. Provar para a humanidade que nós não estamos sozinhos neste planeta, tá? Isso é importante. Essa ligação com São Paulo, eu aqui de Ribeirão Pires e vocês aí de Pernambuco, né? Fique à vontade para esclarecer a parte final. Ok, obrigado aí. Estamos à disposição Sim. para dar mais informações nas futuras lives aí, a convite do Eduardo. E nosso canal, inscreva-se aí no canal do Eduardo aí, para dar força para ele. Deixe seu like aí, que é importante, né? Para ajudar o canal dele aí, que está iniciando agora. Tem grande futuro, já começou da forma correta, ok? Sim, ok. Obrigado aí, uma boa noite aí para todos. Vanderlei, as partes finais? Rapaz. Obrigado a você, Eduardo, ter aberto aí o espaço para nós. Sim. Eu queria agradecer as várias pessoas que nos assistiram. Né? Estou sabendo que vai para Portugal, Inglaterra, né? Todo o Brasil. Mandou para lá. Estamos conectados com o mundo, né? Que é exatamente de grande importância isso. Aos amigos Samuel, Alexandre, Roberto, Rafael e Márcio, obrigado aí pelo carinho que vocês mandaram aqui as mensagens, tá? E a todos que assistiram e que gostaram. E estamos aqui abertos. E como o Alexandre falou, né, inscreva-se no canal do Eduardo, porque é muito importante nós termos uma ufologia científica, uma ufologia pautada na verdade, sem enganos, para que possamos desenvolver e nos envolver com tudo que vai acontecer, tudo que está preparado para o nosso futuro, né? Então, mais uma vez, obrigado a todos. E se tiverem alguma pergunta que não foi feita aqui, que queira ser respondida, eu vou pedir para Alexandre deixar, se Eduardo permitir, o telefone do Alexandre, porque ele pode exatamente ter esse contato e dar respostas para os amigos. Sim. Okay? Obrigado a todos, mais uma vez. Obrigado a você, Eduardo. Alexandre, deixa aí o WhatsApp. Sim. O nosso contato aqui, através do WhatsApp, em Recife, é 81 99596 3072. Repetindo, 81 é o código de área, 99596 3072. Pode mandar uma mensagem aqui para a gente, que a gente responde aí na medida do possível. Obrigado a todos. Obrigado aí, Vanderlei. Obrigado aí, Eduardo. Uma boa noite a todos. Boa noite. Namastê. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigado, Eduardo. Olha lá, Alexandre.